Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira e hoje eu vou iniciar um novo estudo. Um assunto muito complicado, polêmico, que muitas das vezes a gente pensa, age, busca, crê, até mesmo acredita que conhecemos. Esse assunto é sobre oração. Cada um de nós fazemos a oração individual, cada um de nós, como eu falei, busca, acredita que sabemos orar. E para isso, eu vou iniciar com a base da oração mais conhecida da Bíblia, a oração mais conhecida do mundo, a oração que nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus nos deixou. E diz o seguinte: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus começa ensinando em Mateus capítulo 5 sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e chega no versículo 8, um de seus discípulos fala: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus traz uma oração em apenas 5 versículos. Uma oração simples, rápida, eficaz e muito, mas muito profunda. Jesus, em seu maior sermão dos evangelhos, um dos mais conhecidos, em 3 capítulos, apenas 111 versículos, nos dá uma aula, um ensinamento de como devemos viver e se comportar totalmente diferente de outras pessoas. É interessante porque eu vou falar sobre os 4 P's de uma oração eficaz. Essa oração de Cristo tem 4 palavras que começam com P. E ela é a base para que todos saibam e aprendam a orar realmente, a se aproximar de Deus Pai. Na minha introdução eu vou fazer um panorama nos 3 capítulos. No capítulo de Mateus 5, Jesus nos ensina o perfil de um crente perfeito, a vida separada como sal e luz do mundo, o aperfeiçoamento dos mandamentos e das leis em algo externo para algo interno no ser humano. Jesus veio cumprir e a testificação do Antigo Testamento nele. Em Mateus 6, ele ensina a conduta de um cristão deve ser de um modo a não escandalizar nem para esmola, nem para oração e nem para perdão, pois cada um recebe conforme o seu galardão que mostra. Recebe espiritual quando faz as coisas no espírito, recebe carnal como hipócrita quando faz as coisas na carne. Ele ensina-nos a orar como referência. A busca nossa, o coração nosso é a base de nosso tesouro, e o que nós buscamos, esse é o nosso lugar, o nosso tesouro. Ele fala sobre os olhos que captam as nossas necessidades. Ele usa o extremo entre Deus e Mamon, a vaidade, a ganância do homem por dinheiro, a necessidade do ser humano e a provisão de Deus, a busca do reino em primeiro lugar e não pense no amanhã, ensina os problemas de hoje. O panorama do Mateus 7 diz
o hábito de sempre falar do próximo, o pedir, o buscar, o bater para com Deus como seu Pai. O caminho extremo entre o estreito e o largo. Os falsos profetas são lobos com vestes de ovelha. Os que entram no reino de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus Pai, que está no céu. A base de 2 alicerces ao extremo: o homem prudente e o homem insensato. E no capítulo 8, no primeiro versículo, fala: ele desceu do monte. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que olha que interessante, quando Jesus faz essa oração, uma oração tão simples, mas muito profunda, ele fala em algo sincero, honesto, direto na relação entre o reino de Deus. Ele entra realmente no reino de Deus e no propósito de Deus na vida de cada um de nós. Muitas das vezes a gente não recebe porque a gente tem invalidado nossa oração, porque há indício de pecado. A gente busca no egoísmo, na centralização, na falta de humildade, na falta de quebrantamento, falta de sinceridade, falta de honestidade da vida e na situação que passamos. E é aí que eu vou comentar na própria introdução. Oramos por falta de egoísmo, por formar egoísmo e centralização nas nossas orações. Em Tiago 4,4 diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede para o nosso próprio deleitar. Isso é complicado. Deus nunca vai fazer a nossa satisfação. Ele vai fazer a satisfação e vontade dele. Outra coisa que eu quero mostrar é: oramos com orgulho, sem falta de humildade e quebrantamento de coração. Em Tiago, assim como em 1 de Pedro, diz que Deus resiste ao soberbo e dá graças ao humilde. A graça de Deus desce para aquele que é humilde, para aquele que é dependente, para aquele que realmente se coloca-se no lugar dele para com Deus. E olha que interessante, porque em Provérbios 6, 16 ao 19 diz que 6 coisas Deus aborrece e a 7ª ele abomina. E uma das 6 coisas que aborrece a Deus é os olhos altíveis. Olhos altíveis é orgulho, arrogância. O ser humano, quando começa a crescer na vida, ele começa a se achar que é melhor que os outros. Começa a se achar que pode mais que os outros. E não pode. Deus aborrece que esse tipo de pessoa. E aborrecer é não gostar dessa pessoa, não gostar dessa situação. Outra coisa que eu quero mostrar é: oramos sem falta de sinceridade e honestidade na vida que vivemos. Olha que interessante, sobre esses 3 pontos, eu vou ler uma parte de 2 salmos. Salmo 51, versículo 10, 11 e 17. Foi escrito por Davi. Davi diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora a tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Nessa ocasião desse salmo, todo mundo conhece, Davi se depara pelo pecado que ele cometeu com Batseba, com Urias, nessa situação em 2 Samuel. E ele fala no versículo 17: os sacrifícios para Deus são os espíritos quebrantados. A um coração quebrantado e contrido não desprezará, ó Deus. Quer dizer, um coração quebrantado, sincero, honesto. Um coração contrido, quer dizer, um coração que realmente está entregue, foi oprimido, reconhece o lugar dele e realmente se entregou. A pessoa é como realmente
ele se entrega num arrependimento. Ele se entrega para Deus nas coisas que ele fez de errado. Olha para dentro dele e vê a vergonha dentro dele. Ele também fala no Salmo 139, versículo 23 e 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele pede para Deus sondar o coração dele. Ele é sincero, honesto. Ele sabe que ele não tem um coração 100%. E se ele tiver algum problema mal, alguma coisa que interfere, ajuda a continuar o caminho eterno. Tira isso de mim, me ajuda. Ele pede com sinceridade. Nós temos que aprender a ter esses 3 pontos. Nós somos muito egoístas, centralizador, nós somos muito orgulhosos, falta de humildade, quebrantamento, falta de sinceridade e honestidade que a gente está passando. O ser humano só está olhando o umbigo dele, não sabe interceder. Paulo intercedia, Jesus intercedia, muitos dos seus discípulos intercediam, Neemias intercedia, Daniel intercedia. No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, está repleto de pessoas que intercediam pelo próximo, pela nação, pelo povo. E nós, muitas das vezes, só fazemos oração para nós, para as pessoas que a gente conhece, só para o quadradinho nosso, só para a vidinha que a gente tem. Está errado. Temos que aprender a interceder. Os 4 P's de uma oração eficaz. Eu vou dividir ela em 2 vídeos. Esse vai ser o primeiro vídeo e o segundo vídeo vai ser a continuação. Então vai ser 2 P's agora e 2 P's no próximo vídeo. Primeiro P, presença de Deus. Versículo 9 e 10. Segundo P, provisão de Deus. Versículo 11. Essa é a primeira parte, será o primeiro vídeo, que é esse. Terceiro, quer dizer, que seria o segundo vídeo, perdão, versículo 12. Provisão, versículo 13. Esse será o segundo vídeo. Vamos lá. A primeira parte, que é presença de Deus e provisão de Deus, vai ser sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Aí eu vou dar um exemplo para você, o que é de cima para baixo, o que é de baixo para cima. De cima para baixo, a armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, Paulo relata que temos revestido a armadura de Deus, que não podemos brigar contra a carne, contra o sangue e a carne, contra o principado, potestagem. Aí ele relata no versículo 14, 15, 16 e 17 os componentes da armadura. E no 18 ele fala: orai e vigiai. Quando ele está relatando de cima para baixo, quer dizer, do reino de Deus para nós, do reino de Deus para as pessoas. Como é essa armadura? O que é essa armadura, os componentes dela, até chegar na gente. Se você quer saber o que você tem que fazer de baixo para cima, você tem que orar e vigiar. Começar no versículo 18. É o início da armadura de nós para com Deus. É o início da armadura que nós devemos fazer para chegar na armadura completa, que é o versículo 10, 11, 12 e 13. Para revestir dessa armadura, de toda a estrutura dela, a gente tem que começar a vigiar e orar. E é uma das coisas que Jesus falou: vigiar e orar. Continuando aqui, a primeira parte vai ser dividida em 5 partes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. 5 partes, tá aí, para todo mundo acompanhar.
5 partes vai ser dividido isso aí. Primeira parte, Pai Nosso. Presta atenção que quando ele fala Pai Nosso, é um pedido de clamor para com o filho. O filho chega e fala, Pai. Para quem tem filho sabe, o filho sempre vai chegar e falar assim, Pai, me ajuda, Pai, me dá isso, Pai. Para você entender que Deus é teu Pai, para você entender que você vai chegar através do Pai Nosso a Deus, você tem que ter Jesus. Daí, ó. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Se você não tiver Jesus, não adianta você orar, rezar, Pai Nosso. Você pode ficar o resto da tua vida rezando o Pai Nosso, se você não tiver Jesus. Se não, tem Deus. Quer mais um versículo? Tá aí. 1 João 2, 23. A carta de João, primeira carta de João 2, 23. Qualquer que negue o filho também não tem um pai. E aquele que confessa o filho também tem um pai. Então você tem que confessar Jesus na tua vida. Confessar Jesus é realmente falar que você está entregue, você quer Ele na sua vida. Confessar é você falar que você entregou sua vida para Cristo. Continuação aqui, com relação à presença de Deus, que estás no céu. A parte que estás no céu se refere à criação de tudo com relação ao reino de Deus. Ele está falando que Deus tem um reino, Deus é um arquiteto, é um construtor. Ele está num local, ele tem um local de vivência dele. Ele tem um local onde ele estabeleceu, e depois desse lugar que ele estabeleceu, ele criou todas as coisas no universo. Aí diz aqui, continuando, João 1, do versículo 1 ao 4. E no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. E o verbo estava com Deus, e Jesus, a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus, e Jesus, a palavra, era Deus. Ele estava com Deus e ele é Deus. João está falando era quando desde o início. Por isso que ele fala a palavra era. Mas Jesus sempre foi Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus não teria feito nada. Jesus estava desde o início, desde a eternidade de Deus, Pai. Jesus, como Filho de Deus, estava sempre lá, sempre esteve lá. Nele estava a vida, e a vida era luz ao homem, aos homens, dos homens, né? Luz. No caso, aqui ele está falando que Jesus é a luz, é a vida que todo homem tem que ter. Sem Jesus nós não temos vida. Sem Jesus nós não temos a luz, porque ele sempre foi luz. Terceira parte aqui seria: santificado seja teu nome. Ele se refere à parte do reino de Deus, a parte da glória de Deus, a parte que Deus mostra ao salário de retidão, de perfeição, de ser justo. É um atributo. Santo tu és. A palavra, a Bíblia em si mostra que Deus é santo, Deus é puro, Deus é separado. As coisas que não agrada a Deus, Deus não está lá. Ele sabe o que está acontecendo, ele vê o que está acontecendo, mas ele não está lá. A presença de Deus não está nas coisas ruins. A presença de Deus está em coisas boas, em coisas perfeitas, porque ele é santo, ele é perfeito. Olha o que diz o Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor
em todos os teus caminhos e santo em todas as suas obras. Deus é justo no caminho dele, no caminho que está acontecendo, no problema que a gente está passando. Ele é justo. Você está passando porque você mereceu. Você está passando porque você plantou, você colheu, como está Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, a lei da semeadura. Ele é justo. E fala, santo é toda a sua obra, toda a sua obra. Então, ele é santo em tudo que ele faz. Mesmo as coisas ruins, as adversidades, os problemas, ele continua sendo santo nas suas obras, quer dizer, na obra que ele faz, na vida de cada um de nós, ele é santo. Não tem como a gente falar de Deus no que a gente está passando, nas coisas que a gente está passando. Porque se a gente está passando, é porque realmente ele é justo e realmente ele é santo. A gente está recebendo o que a gente merece. Ponto. Não tem como. Continuação aqui. Venha o teu reino. Aí vem, ele fala sobre venha o reino de Deus. Então Deus tem um reino, o reino dele está no céu, o reino dele, ele coordena, ele manda, ele reestrutura, ele faz. O reino dele é dele. Então ninguém faz algo a não ser Deus no reino dele. Venha o teu reino. Quando ele pede aqui, venha o teu reino, olha que interessante em Colossenses 2,9. Porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando a gente fala, venha o teu reino, Jesus está conosco, porque nós temos que ter Jesus, para o reino de Deus estar conosco. Jesus, quando veio encarnado, ele tinha no teu corpo todos os atributos de Deus, toda a estrutura, toda a base, toda a essência de Deus na vida de Cristo. A diferença entre Jesus e Satanás, Jesus e o diabo, aquele que se rebelou no céu e foi lançado fora do céu com os anjos, um terço dos seus anjos, um terço dos anjos de Deus que desceu com ele, que se rebelou contra Deus, poder e glória. Jesus esvaziou de seu poder para ser servo do reino de Deus e cumprir todo o propósito do Pai aqui na terra. Mas ele nunca saiu da sua glória, da sua majestade. Já Satanás, ele perdeu a glória, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu essa essência de estar com Deus. Mas ele não perdeu o seu poder. O poder de Satanás é contra o ser humano. Ele consegue interagir ou agir no derredor de um ser humano, não de Deus. Deus não tem adversários, Deus tem inimigos. Adversário é aquele que se encontra no mesmo nível que você. Deus não tem adversário, Deus tem inimigos. E Satanás é o inimigo de Deus. Aquele que diz que Satanás é adversário de Deus é porque acha que Satanás pode ganhar de Deus alguma batalha. Nunca ganhou e nunca vai ganhar. Olha que interessante, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Aqui está as 3 vontades de Deus. Eu vou colocar na descrição do canal 2 vídeos que eu fiz sobre as 3 vontades de Deus, a plena vontade de Deus. E ele fala aqui, opera tanto querer, opera tanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui está as 3 vontades dele, tanto a decretória, tanto a descritiva e tanto a permissível ou tolerável.
Deus permite ou tolera na nossa vida as coisas. A sua vontade, na sua vontade. E essa vontade que está aqui, ó, boa vontade, é telema, descritiva. Ele descreveu. Ele escreveu na Bíblia o padrão. Na Bíblia inteirinha nós temos todos os exemplos possíveis que um ser humano fez, tanto de certo como de errado. Principalmente de errado, porque ela relata a natureza do ser humano caído. Olha só sobre a quinta parte. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Presta atenção que aqui está o segredo do Pai Nosso. Tanto na terra como no céu, na vontade de Deus. Novamente aqui tem uma chave bíblica. Aqui tem uma chave para você ter a presença e a provisão de Deus. Essa chave é: seja feita a tua vontade. E essa vontade aqui é telema, de novo. Para você ter Deus e chamar o reino dele aqui na terra, você tem que fazer a vontade dele. Deixar ele fazer a vontade dele na sua vida. Telema, de novo, está escrita, descritiva. Então ele escreveu a vontade dele e a vontade dele está na Bíblia. Outro versículo que fala sobre telema. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. De novo, vontade de Deus. Telema, ele descreveu. Você tem que apresentar o seu corpo em sacrifício vivo e santo. Você não pode conformar com esse mundo. Você tem que transformar e renovar o seu entendimento, para você experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Mas para você ter ela, você tem que ter o corpo sacrificial e santo para agradar a Deus, não conformar com esse mundo e transformar seu entendimento. Senão, você não consegue experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Agora nós vamos para a provisão. Então, para termos a provisão, você tem que ter a vontade de Deus na tua vida. Você tem que ter essa presença de Deus na tua vida. E na provisão é o pão nosso que cada dia dai-nos hoje. Presta atenção nessa parte aqui, em Mateus 7, do versículo 7 ao 12. Pede e dai-se-vos-á, buscai e encontreis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Você pede, você vai receber. Você busca, você vai encontrar. Você bate, ele vai abrir, no caso vai ser aberto. Mas o que? A vontade de Deus na tua vida. É o que eu volto a falar no início do vídeo, em Tiago 4,4. Você pede e não recebe porque você pede para o seu próprio deleitar, seu egoísmo. Eu falo no começo do vídeo. Então, se você pedir centralizando no seu egoísmo, você não vai receber. Isso aqui é uma matemática de Deus. É uma coisa que você tem que entender, que você tem que pedir para o reino. Você tem que pedir e buscar para o reino. Você tem que bater e bater para o reino. Não é só para sua vida egoísta. Não é só pro seu umbiguinho. Deus não faz nada no individual. Ele lança a promessa no individual, mas para abrangência coletiva, para todos receberem. Continuando esse Mateus 7, e qualquer que te vós é um homem que, pedindo-lhe pão seu filho,
dará uma pedra. Então, você como homem, seu filho pede pão e você dará pedra? Ele continua aqui, e pedindo-lhe peixe e dará um escorpião, e pedindo peixe, nitidamente, é muito fácil de interpretar. Se vós, pois, sendo maus, quer dizer, se nós, sendo mal, se o ser humano é mau, sabendo dar coisas boas aos vossos filhos, sabendo como o Pai dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, quanto mais aquele que é perfeito, que é o seu Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens aos que lhe pedirem. Quer dizer, dará algo ao que lhes pedem. Deus vai dar qualquer coisa para aqueles que são filhos dele? Não vai. Portanto, tudo que vós quereis que os homens façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui no versículo 12 diz que se você quer algo, você tem que buscar. Buscar o quê? Buscar vindo de Deus, buscar na presença de Deus, buscar na provisão de Deus, buscar na vontade de Deus. Os profetas fizeram isso e receberam. Agora, dirá nós também tem que fazer o mesmo. Se você quer algo da vida, você tem que buscar esse algo. Nada cai do céu. A partir do momento que você busca, ele vai te capacitar para isso. Mateus 7, continuando aqui, no versículo 7 ao 12, eu vou dar uma outra explicação sobre isso aí. Pedindo e dai-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. O que realmente você está pedindo? Quem pede deve também buscar para abrir o que você vai receber. Deus é o nosso Pai e devemos pedir o que queremos, desde que seja conforme a vontade dele para o seu reino. Você pede e você recebe, desde que esteja na vontade do reino de Deus e na vontade dele, o reino dele na tua vida, a presença dele na tua vida. Senão você não vai receber o que realmente buscamos. Quem busca deve bater para poder abrir o que realmente pediu. Se você está pedindo, você tem que buscar. É uma matemática. A Bíblia inteira é matemática. Se você pede, você tem que buscar. Devemos buscar as coisas de cima. Em Mateus 6,33 e Colossenses 3,1 fala: buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Em Colossenses fala: buscai as coisas de cima. Colossenses foi escrito por Paulo, a igreja de Colosso, da região, da cidade de Colosso. Buscai as coisas de cima, onde está Jesus. Então, se você está pedindo, você tem que buscar. Senão você não vai receber. Continuando, o que realmente estamos encontrando, o que realmente estamos buscando encontrar. Quem recebe deve pedir para realmente receber o que está buscando. Bate e abre. É uma matemática. Você pede, você tem que buscar. Você busca, vai encontrar. Mas para isso você tem que também saber bater. Bater para a porta abrir, para as coisas acontecer. É uma matemática. Você tem que entender. Essa é a matemática de Deus. É uma sequência de pedir,
você vai ter que buscar, vai ter que continuar a perseverar até você bater, começar a bater e continuar batendo, porque você vai pedir e você está buscando e ele vai abrir. Abrir. Simples. É uma coisa muito simples, como a lei da semeadura. Capítulo de Gálatas 6, versículo 7 ao 8. O que planta na carne vai colher na carne, corrupção, e o que planta do espírito vai colher do espírito. Não tem como. É uma matemática muito simples. Continuando aqui. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também. O que o homem quer que faça, você também vai fazer. É um padrão para todos os homens. Porque esta é a lei e os profetas. Quer dizer, a lei foi assim e os profetas também fizeram assim. Se eles fizeram e está na lei e conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Mas para isso você tem que ler a Bíblia. Para isso você tem que conhecer a Bíblia. Porque não adianta a pessoa querer e não estar fundamentado. A pauta dele não é aprender lendo a Bíblia. Aí ele não vai aprender nunca. A pauta dele tem que buscar e aprender na Bíblia. Continuar. O que você está fazendo para o que está pedindo? Certo? Quando pedimos e buscamos por algo no reino de Deus, encontramos santidade, perfeição e justiça em suas ações. Se estamos passando por algo ruim, há duas hipóteses. Realmente tem duas situações. Deus quer nos amadurecer e você está dando espaço a ações do pecado em sua vida. O que você está fazendo para o que está buscando? Você pediu, e o que você está fazendo pelo que você pediu? Agora tem uma ação. O que você está fazendo pelo que você pediu? O que você está buscando? O que você está fazendo? Qual a sua luta? O que você está fazendo para isso? Que combustível que você está levando na tua vida? É um alimento. É um combustível. O que você está fazendo para o que está batendo e querendo? Se você está pedindo, é porque você está querendo. E o que você está fazendo para bater? Aquilo que você está insistindo em pedir, em buscar, você está batendo. O que você está fazendo para isso? O que você está querendo? O que você está fazendo para isso? Você alimenta com combustível carnal ou você se alimenta com combustível espiritual? Se você se alimenta com combustível carnal, toda a sua necessidade particular é terrena. Se você se alimenta com combustível espiritual, o seu alimento, a sua particularidade vai ser estar na vontade de Deus. E eu não estou aqui falando nas necessidades do ser humano, não. Eu estou falando realmente a sua busca diária, cotidiana. O que você faz? Você pega isso aqui, que é o vilão do mundo, e fica quantas horas nisso aqui? Vendo Zap, Face. Eu não estou falando que você não deve fazer. Eu estou falando o quanto tempo que você gasta aqui, ao invés de ler livros, ao invés de buscar conhecimento vindo de pessoas que realmente buscaram. Porque o YouTube, as redes sociais em si, eles vão dar só uma maquiagem por cima do que a pessoa passou. Ela não vai contar 100% o que ela passou, as situações dela, do dia a dia.
para ela ter chegado até lá. Ela só fala alto por cima. Para você saber o que ela realmente passou, você vai ter que comprar um livro dela, falando sobre a vida dela, falando das dificuldades que ela passou. E mesmo assim ela não consegue relatar tudo. Presta atenção. Porque o ser humano hoje quer muito as coisas prontas. A gente está trocando os papéis de Deus e o nosso. O nosso é como servo. O nosso é reverenciando Ele. O nosso é obediência a Ele. Lembre-se disso. Jesus foi obediente ao Pai. Aí o ser humano quebra princípio e acha que está agradando a Deus. O ser humano quebra princípios bíblicos, princípios que Deus deixou o ser humano colocar na terra, na sociedade dele, para facilitar, e pensa que está agradando a Deus. Preste atenção. Pense nisso. O que você está fazendo? E esse é o primeiro vídeo dos 4 P's da oração de Deus. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. A honra e glória somente para o Senhor Jesus e nosso Mestre, Salvador, Consumador de todas as glórias. Até o próximo vídeo. Bye bye.